Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Isaías, capítulo 32, versículo 15, e fala o seguinte: Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, o deserto será transformado em campo fértil, e o campo fértil será transformado em uma floresta, até que, ou seja, antes disso, antes do Espírito descer sobre nós, nós estaremos plantados num deserto. Ainda estamos nesse deserto. E não estamos aqui por acaso. Nós fomos plantados nesse deserto por Deus. Como diz lá em Isaías, capítulo 41, versículo 19 a 20. Plantarei árvores no deserto, o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Nas terras secas, plantarei o cipreste, o olmo e o pinheiro. Por que isso? Versículo 20. Para que todos vejam esse milagre e compreenderão que foi a mão do Senhor, o Santo de Israel, quem fez tudo isso. Sempre que a gente vê uma planta no deserto, uma árvore, um arbusto, a gente lembra do poder de Deus, porque uma planta não poderia nascer num lugar daquele tão seco e sem vida. E quem plantou ali? A gente só pode acreditar que foi Deus que colocou naquele lugar. Então, todas as vezes que se vê uma árvore no deserto, por exemplo, a gente lembra que a mão do Senhor passou por ali. Se você tem o prazer de receber a sombra de uma árvore no deserto, é porque Deus plantou essa árvore há muito tempo atrás, já pensando nesse momento atual, onde você ia necessitar de uma sombra. Da mesma forma, Deus compara os seus filhos a árvores, a palmeiras, a cedro. O justo sempre é comparado com uma árvore. Então, da mesma forma, nós fomos plantados no deserto da vida. Muitas vezes nos sentimos sós, mas foi o Senhor quem te plantou onde você está. Nesse deserto que você considera um deserto, foi ali que o Senhor te plantou. Mesmo que você ache ruim esse lugar, mesmo que você pense que está na família errada, no trabalho errado, mesmo você não gostando de onde está, mas para Deus, todos verão que a tua presença ali é um milagre. Uma árvore numa floresta é apenas uma árvore, mas uma árvore no deserto é um oásis, é refrigério, é lugar de descanso e paz. Entendeu por que você foi plantado no deserto? Para você levar esses benefícios para a vida das pessoas que estão próximas a você. Você está no lugar certo para ser uma bênção. E ainda existe a promessa de que quando o Espírito vier, até que o Espírito seja derramado, transformará o nosso deserto em um campo fértil. Não mais estaremos sós. E depois desse deserto ser transformado em um campo fértil, ele será transformado em uma floresta. E a glória do Senhor encherá toda essa terra. Todos se lembrarão que tudo começou com você, uma pequena planta no deserto. Talvez agora você esteja se sentindo só. Talvez você esteja cansado e com essa responsabilidade gigantesca de ser luz nesse lugar, de ser um oásis nesse deserto. Mesmo que você se sinta só, mesmo que você sinta o peso dessa responsabilidade, também é muito prazeroso saber que quando as pessoas precisam de um lugar para descansar, precisam de uma palavra, de um refrigério,
de um alívio, elas vêm te procurar. Elas sabem que você é o único ponto nesse deserto onde elas podem descansar. Porque o Senhor te levantou para isso. Te plantou nesse lugar. E nunca se esqueça, você está sendo transformado em uma floresta. Outros chegarão para te ajudar. Logo, logo você não será o único na sua casa, na sua rua, no seu trabalho. Como diz a palavra, o Espírito será derramado e você verá que valeu a pena passar por tudo que você passou. Mas também por sermos poucos nesse deserto, nós seremos mais vistos, mais criticados e todos terão pena, porque você sempre está nesse deserto. E muitas vezes as pessoas que não têm um conhecimento espiritual que nós temos, elas olham para nós e veem em nós apenas alguém que vive passando a vida no deserto. E muitas vezes nós somos motivos de pena, porque elas pensam que nós não somos felizes por estarmos vivendo sempre no deserto. E isso porque elas não têm uma visão espiritual e nem sabem que as nossas raízes estão se aprofundando e estão achando água, e por isso no meio do deserto a gente consegue ficar verde, conseguimos dar sombra, conseguimos produzir frutos do Espírito em nós. Elas não conseguem ver, elas olham e apenas veem uma árvore no deserto, nada mais. Mas quando elas precisam de oração, quando elas estão passando por algum sufoco, por algum problema, elas lembram da árvore e correm para nós e pedem ajuda, e pedem sombra, e pedem alívio. E muitas vezes nós entendemos porque estamos naquele lugar. Portanto, não desista, apesar das adversidades. Deus está contando com você neste lugar. Faça a diferença. Eu estava pensando nisso nessa manhã, por isso que essa palavra veio a mim. Ontem eu saí para caminhar e eu estava questionando justamente isso a Deus, como é difícil ser só, como é difícil estar no meio desse deserto, onde aos nossos olhos parece que está todo mundo ocupado demais, vivendo as suas vidas e não estão envolvidos nessa visão espiritual que estamos prestes a receber o Espírito Santo, e como cristãos nós deveríamos estar em busca de um crescimento espiritual, nós deveríamos estar em busca de sermos luz nesse mundo, e é tão difícil estar só, é tão difícil a gente conseguir, no meio de todas essas dificuldades que esse mundo tem, a gente manter a pureza, manter-se sem se contaminar nesse lugar, sem ser influenciado por redes sociais, por tecnologias, por tantas coisas que nos distraem. Como é difícil manter erguida a bandeira do Emanuel. Como é difícil ser cristão. Como é difícil ser cristão. Ninguém disse pra gente que seria tão difícil ser cristão. Não estou falando de frequentador de igreja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou falando de cristão, de pessoas que dedicam sua vida para a pregação do Evangelho, para fazer a vontade de Deus. E eu estava questionando isso, caminhando pela praça e questionando isso a Deus. Até que o Espírito Santo me mostrou essa imagem que eu vou te mostrar agora. Talvez você pense assim, é somente uma flor, é uma praça, então é fácil de ter uma flor. Mas deixa eu te mostrar a imagem completa, preste atenção. Entendeu agora? É uma flor no esgoto. Isso mesmo. É uma flor que não deixou de ser flor porque está num esgoto. Então, onde você estiver, onde Deus te plantou,
você precisa florescer. Onde Deus te colocou, você precisa fazer a diferença. Você é essa árvore no deserto. Você é o que vai trazer o alívio para o viajante, para o sedento, para aquele que está cansado. Você vai ter a palavra para aquelas pessoas que estão exaustas, cansadas, sobrecarregadas. Você vai ser o ponto de referência, um modelo para que as pessoas possam seguir. É muito ruim estar plantado num deserto. Nós gostaríamos de estar num jardim, ser bem regado, como diz lá em Isaías, como o Senhor prometeu nos cercar e fazer de nós um jardim regado. Mas por enquanto o Espírito não é derramado na sua plenitude sobre nós, nós estamos no deserto. Mas as nossas raízes alcançaram água, as nossas raízes estão em Deus. E por isso nós conseguimos nos manter de pé e ajudar tantas outras pessoas. Quando você se sentir só, quando você se sentir sendo sugada por esse mundo e por tudo que nele há, lembra dessa imagem dessa flor. Que mesmo no esgoto não deixou de ser flor, mas continuou sendo bela, continuou vivendo aquilo que Deus planejou para ela. Você não está só. Existem outras árvores em outros desertos que também estão fazendo a mesma missão que você. Mas um dia você vai se tornar um campo fértil, um pomar. E depois você vai se transformar numa floresta, porque muitos virão após você. E até mesmo se você tiver que um dia descansar das lutas desta terra, todo mundo vai lembrar de uma planta que nasceu na casa deles, na família deles e fez a diferença. Talvez muitas pessoas vão lembrar, o meu avô era um homem de Deus. A minha avó era uma mulher de Deus. Era uma sombra no deserto para nós. Ela nos acalmava. Ela nos dava a segurança que nós precisávamos. Ela sempre tinha uma palavra da Bíblia para acalmar o nosso coração. Suas palavras eram como frutos doces ao nosso paladar. Eu quero ser lembrado assim, você não quer? Então, não ache ruim estar agora sozinho nesse deserto. É temporário isso. Não ache ruim estar sozinho na sua família, pregando o Evangelho insistentemente. Parece que ninguém está dando ouvidos. Mas quando eles precisarem, eles vão lembrar de você e vão lembrar das suas palavras. Por gerações e gerações vão lembrar da sua palavra. Continua onde Deus te plantou. Floresça onde Deus te plantou. Não importa as circunstâncias. O que importa é a água que te alimenta, que é o Espírito de Deus. Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor nos sustenta no meio do deserto. Foi o Senhor que nos plantou para que nós fôssemos um milagre. Todas as pessoas que olham para nós, elas veem um milagre por estarmos de pé no meio de uma família toda destruída, por estarmos de pé num trabalho de pessoas incrédulas e muitas vezes que carecem tanto de conhecer de verdade. Ser uma árvore no deserto não é fácil. Muitas vezes as pessoas têm pena da nossa situação de vivermos muitas vezes sozinhos nesse deserto. Mas Pai, o Senhor nos plantou aqui para que nós fizéssemos a diferença, para que nós fôssemos uma ajuda para o viajante, para o cansado, para o oprimido, para o abatido. Todos aqueles que se chegarem a nós, que eles usufruam da nossa sombra, do nosso fruto,
que eles saiam da nossa presença alimentados, fortalecidos, renovados para enfrentar a vida. Eu creio nisso. Eu creio que muitas vezes eu me sinto só, mas eu tenho certeza da água que estou bebendo que vai me manter de pé, que vai manter todos os nutrientes que eu preciso até que ao meu redor se forme uma terra fértil, um pomar e em seguida uma floresta, porque eu creio que a glória do Senhor vai encher essa terra. A plenitude do Espírito virá sobre nós e de forma extraordinária pregaremos o Evangelho levantando outras árvores neste lugar para que teu nome seja exaltado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não erra. O Senhor não errou a família na qual nos colocou. O Senhor não errou o trabalho que nos concedeu para nos usar no meio daquelas pessoas que carecem tanto da Tua palavra. O Senhor não errou ao nos dar os amigos que temos para que nós fôssemos influências poderosas em sua vida. Onde quer que formos plantados, onde quer que o Senhor nos coloque, que Teu nome seja exaltado, que haja alegria no nosso coração mesmo estando num deserto. Porque se estamos vivos nesse lugar, é porque nesse deserto nós encontramos água. Nesse deserto o Senhor tem nos sustentado de pé. E isso é motivo para louvor. E em todo lugar neste mundo existem árvores como nós, que muitas vezes se sentem só, que muitas vezes, como Elias, dizem: Senhor, só restou eu. Mas existem muitas outras árvores que estão dando sombras na terra, até que venha a plenitude e a gente forme uma grande floresta. Em nome de Jesus eu te agradeço por esse privilégio de ter sido levantado para ser a sombra de alguém. E um dia, quando as pessoas olharem para as minhas futuras gerações, para a floresta que eu construí, eles vão lembrar que tudo começou com uma plantinha que não quis desistir e fez a vontade de Deus e recebeu a plenitude do Espírito e encheu esta terra de outras árvores para provar que foi o Senhor que nos plantou nesse lugar. Em nome de Jesus nós te agradecemos e oramos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.